Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre Ludwig Wittgenstein. Primeiro a respeito do Tractatus Lógico-Filosóficos de 1921. Depois a gente vai falar das Investigações Filosóficas, que é uma outra obra dele de uma segunda fase, porque quando se fala de Wittgenstein não se fala de um só, mas de dois. Tanto que tem gente que fala, né? Olha, Wittgenstein representa dois filósofos, porque os seus dois momentos filosóficos são completamente antagônicos e se contrapõem um ao outro, né? Ou seja, ele faz uma tese, depois, mais velho, ele tenta refutar o que ele mesmo fez. É uma coisa, chega até a ser um tanto engraçado, né? Porque ele demonstra ser absurdamente inteligente. Claro que as obras dele são escritas em aforismos, mas quando você se apropria daquelas ideias, você percebe que é uma ideia muito bem concatenada, mas ao mesmo tempo, às vezes dá a impressão que ele é meio... tem um parafuso solto ali, né? Eu costumo dizer que o Wittgenstein é uma figuraça assim, da filosofia, né? Um cara que é sui generis, porque, se eu não me engano, ele chegou a ser jardineiro, né? Tem que ver a biografia direitinho aqui, mas ele fez um monte de coisa assim que não tem nada a ver com filosofia. Foi engenheiro também. Então ele é um sujeito que não é propriamente um filósofo, aquele cara que se dedica, né, só à filosofia e tal, que eu também não acho legal, não. Eu até gosto de Wittgenstein nesse sentido, que ele abre a sua visão para novos horizontes, não fica preso somente naquela coisa meio engessada da história da filosofia. Mas ele mesmo faz parte da história da filosofia, e é por isso que a gente vai tratar das ideias dele aqui. Então, inicialmente, trabalhando algumas obras, como comumente tenho feito, né, na História da Filosofia, volume 6 do Reale, ajuda bastante a falar da filosofia moderna. Assim como também uma obra de enciclopédia do Norman Geisler, que traz uma perspectiva diferenciada do que se vê na academia, diferenciada do que se vê nas faculdades. É bem interessante ver o que o Geisler tem a falar dentro da sua perspectiva um tanto apologética. E as minhas anotações também de semestre, né, porque o Wittgenstein é um filósofo que você inevitavelmente vai trabalhar na faculdade, caso venha fazer filosofia ou alguma outra matéria de humanas, enfim. Então a gente vai trabalhar primeiro com Tractatus, depois vamos trabalhar com as investigações filosóficas. Vamos lá, galera. Ele descende de uma das mais importantes famílias vienenses. Ele foi discípulo de Bertrand Russell, isso é importante falar, lá em Cambridge. E outra coisa que também é bem legal na biografia dele, que ele foi prisioneiro dos italianos no fim da Primeira Guerra Mundial, quer dizer, ele participou da Primeira Guerra Mundial, ele era meio loucão, né? E ele inclusive escreveu muitos aforismos, muitos pensamentos, estando na guerra, né? O que acabou gerando aí a sua obra magna, né? Que depois ele tentou refutar, que é o Tractatus. Tratados, né? O Tratado Lógico de Filosofia. Esse tratado, inclusive, é de 1921, e ele vai influenciar pesadamente os neopositivistas do Círculo de Viena, aquela coisa do positivismo lógico, e com pesquisas filosóficas e ainda mais com seus ensinamentos, ele vai dar um enorme impulso à filosofia analítica, que é o que a gente vai tratar aqui, porque a escola do Wittgenstein é a filosofia analítica. Então a tese central do Tractatus é que o pensamento ou proposição representa projetivamente o mundo. Tá? A gente vai falar aqui um esboço geral, depois minuciar essas ideias. A cada elemento da realidade corresponde um elemento da linguagem, o pensamento. A realidade consta de fatos que se resolvem em fatos atômicos. Ele parte da perspectiva muito clara aí do Bertrand Russell, tá? Porque quando você fala de atomismo lógico, você está se opondo à concepção de holismo lógico. Aí você pensa, dá um exemplo de um autor que represente essas duas instâncias aí. Bom, o Bertrand Russell fazendo oposição ao Hegel. Hegel é, digamos assim, um holista. Ele tenta unificar o todo numa filosofia e tal. O Russell vai dizer não. Aliás, o Russell, né? O Russell, Edmund Russell é outro cara. Esse é o Bertrand Russell. Porque o Bertrand Russell ele foi aluno do Frege, que é um lógico muito conhecido. Recebeu a influência dele, certo? E o Russell diz, a filosofia deveria se dedicar aos fatos atômicos, e não ao todo, porque ela não tem como dar conta do todo. E é por isso que ele se inspirou na lógica, né, se inspirou na ciência, para formular essa ideia. Sendo o Wittgenstein um aluno do Bertrand Russell, então ele segue, pelo menos o primeiro Wittgenstein, segue essa concepção, segue essa ideia. Então, no esboço aqui, continua dizendo, por sua vez, a linguagem consta de proposições moleculares ou complexas, compostas por proposições atômicas
não mais divisíveis em outras proposições, tá? Porque você encontra o atomismo, aquilo que não é divisível e que pode então te trazer a concepção mais adequada como retrato da realidade. Nós, portanto, fazemos representações, diz o Reale aqui, do mundo. E as representações que têm sido são unicamente as proposições da ciência natural. E a filosofia não é uma ciência natural. A filosofia não é doutrina, mas atividade que esclarece nossa linguagem. Então, a filosofia não serve para ficar fazendo dogmatismo com grandes narrativas. A filosofia, não sendo ciência natural, serve para esclarecer a linguagem. Para isso que ela serve. Então, no Tratados aqui, ele foi interpretado pelos membros do Círculo de Viena como se fosse a Bíblia do neopositivista. Que inclusive tem lá suas 70 páginas, é um livro curto, pequeno, em aforismos. E sobre a linha do princípio de verificação, e no mais estrito rigor, antimetafísico, já que é isso que se propõe aí, inicialmente, a filosofia analítica. Totalmente antimetafísica. Eu vou, então, dar para vocês um resuminho bem básico aqui, dessas ideias do Tratados, para a gente depois partir para a investigação filosófica. Só que antes de falar disso, eu gostaria de trazer uma concepção lá atrás, na época de Sócrates e Platão, que é a obra Crátilo, que fala muito dessa coisa da filosofia da linguagem, que vai ser tratado aqui de uma maneira que ou vai estar do lado do Crátilo, ou vai estar do lado do Hermógenes. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. A primeira coisa que precisa entender na obra do Crátilo de Platão é o seguinte. O Sócrates, ele é questionado por esses dois caras, o Crátilo e o Hermógenes, sobre se os nomes são convencionais ou naturais, se eles fazem parte apenas de uma convenção, ou se eles são uma expressão da natureza da coisa a qual se dá o nome. Quer dizer, se a linguagem é um sistema de símbolos arbitrários, ou se as palavras possuem uma relação intrínseca com as coisas que elas significam. Acho que já deu para entender a diferença de um e de outro, né? Convenção significa você arbitrariamente dar um nome a uma determinada coisa. É um símbolo arbitrário. Agora, com relações intrínsecas, aí a gente chama esse movimento de os naturalistas, ou uma concepção natural da coisa, porque é intrínseca a coisa, aquele nome. Então, o Crátilo representa aqueles que defendem uma postura do naturalismo. E o Hermógenes representa uma concepção dos convencionalistas, do convencionalismo. Então, para o Crátilo, cada coisa tem por natureza um nome apropriado. A palavra tem sentido certo e sempre o mesmo, que é intrínseco à coisa. O Hermógenes vai dizer não. Os nomes das coisas são estabelecidos por convenção humana. Tudo é convenção humana, pô. E isso geraria uma impossibilidade do conhecimento mediante a linguagem. Você vê que isso vai gerar implicações aí. O Sócrates, então, ele vai avaliar essa... É claro que o ideal é que você leia essa obra aí do Platão, mas, resumindo, assim, o Sócrates, ele vai fazer seus questionamentos, né, dentro do método maiêutico e elencos também, para tentar trazer uma luz aí sobre essa questão. Ele, inclusive, critica também o Protágoras, né, que é aquele cara que diz que o homem é o fim de todas as coisas, basicamente um sofista da época. Porque para os sofistas, né, não havia essência, né, essencialidade. Então meio que cai aqui um pouco na concepção convencionalista. Só existe aparência, só existe o fenômeno e não o número. E isso geraria uma queda naquilo que o Sócrates chamaria de aporia, que todo conhecimento acaba sendo pessoal e particular. Como eu falei no outro vídeo a respeito de absoluto e relativo, você percebe que há uma contradição aqui. Porque você precisa absolutizar a sua convicção de que todas essas coisas são apenas particulares, e isso é uma contradição, inevitavelmente. Então, para Sócrates, as coisas devem ter essências permanentes. Porque é Platão aqui, de certo modo, né? Sócrates existiu, de fato, e influenciou Platão. Dizem que Platão idealizou demais Sócrates, porque Platão usa a figura de Sócrates. Mas é claro que Sócrates deixou essa impressão em Platão,
e os seus ensinamentos também se refletem em Platão. Mas a gente sabe, eu fiz alguns vídeos aqui sobre filosofia clássica, que dá para diferenciar Sócrates e Platão, não é tão impossível de fazer isso, tá? A especialidade da história da filosofia consegue detectar essa diferença. E aquilo que é, obviamente, uma perspectiva unânime entre os dois. E aí, a ordem do mundo, segundo ele, impõe um limite à arbitrariedade da linguagem. Então, linguagem ela é uma técnica, mas que tem o poder para julgar a adequação dos nomes. E aí entra o conceito de dialética, que é fundamental para esse processo. Portanto, pelo menos onde eu entendi a obra Crátulo, o personagem, o Crátilo, sendo naturalista, estaria certo em parte. Mas o método etimológico ele seria falho se comparado ao método dialético. Então, embora Crátilo estivesse certo, ele utilizando apenas o método etimológico não daria conta de dar a compreensão adequada às coisas. Precisando utilizar também o conceito dialético, que consegue alcançar o conjunto de traços fundamentais de uma coisa, independente do que se acrescente ou se subtraia dela posteriormente. Porque a gente vai perceber que um conceito ele acaba se modificando com o tempo, né? Dado o fato de que existe mudanças inevitáveis, seja na sociedade, seja no pensamento, seja na história. E é basicamente o que o Wittgenstein vai falar numa segunda fase a respeito de jogos, né? Então, de fato, não é pelo nome que se conhece as coisas, mas por elas mesmas. Isso é uma questão importante. Isso, porém, não exclui a utilização dialética na linguagem. Então, você tem entre o nome e a coisa uma definição. Nem sempre os nomes dizem a verdade, mas eles não são só letras. Sócrates, não que ele faça um meio termo aqui entre Crátilo e Hermógenes, mas ele tenta expressar a realidade dessa circunstância do debate. Nem sempre os nomes dizem a verdade, mas eles também não são só letras. Porque os nomes são também simultaneamente, por natureza e por conveniência, ou por convenção. E enunciam a verdade, mas também a falsidade. Então, a postura de Sócrates, até onde eu compreendi a obra, é essa. Que há uma simultaneidade no conceito de natureza e de convencionalismo. E que há, então, a necessidade de se fazer sempre um processo dialético na linguagem, que é fundamental para compreender a realidade daquilo que está sendo dito por nomes. Isso ajuda a gente a compreender depois o processo onde o Wittgenstein estará envolvido. Tá? Então, voltando aqui para Wittgenstein, já no século XX, é o seguinte. Ele era um lógico, então por isso ele não se prende aos problemas relativos à tradição filosófica em termos metafísicos. Tá? Ele não é filósofo, ele é lógico. Ele tenta, na verdade, fazer uma estruturação da linguagem para compreender alguns elementos fundamentais, para saber inclusive os limites dela. Então, na obra Tratado Lógico Filosófico, o Wittgenstein ele entende o seguinte, que eu acho assim que é sumariamente importante entender esse gráfico que inclusive eu tirei da obra Ideias de Todos os Tempos, que eu acho que foi bem sucinto para compreender a concepção da obra Tratado Lógico Filosófico. Que é o seguinte. Primeiro, a linguagem ela é composta de proposições que são assertivas sobre coisas verdadeiras e falsas. Tá? Não só sobre coisas verdadeiras. Um outro aspecto, o mundo é composto de fatos e as coisas são de um certo modo. Então, de um lado você tem a linguagem, do outro lado você tem o mundo. A linguagem é composta de proposição ou preposição, enfim. O mundo é composto de fatos. E as coisas são de um certo modo. Tá? Os fatos são de um certo modo. Agora, a proposição não, ela pode ser verdadeira ou falsa. Certo? Sendo assim, nessa perspectiva do primeiro Wittgenstein, ainda muito influenciado por Bertrand Russell, as proposições são imagens de fatos, do mesmo modo que mapas são imagens do mundo. Ou uma maquete é a imagem de um prédio. Certo? Proposições que não retratam fatos são sem sentido. Não fazem parte do contexto que a filosofia deveria tratar. E nem
devem ser discutidos de uma maneira filosófica, já que eles não retratam os fatos decorrentes do mundo. E a filosofia se propõe a isso, afinal de contas, dizia Wittgenstein. Então, ele vai dizer que a nossa linguagem ela é limitada a fazer declarações sobre o mundo. Se ela fizer declarações que não são sobre o mundo, ela não está falando de proposições verdadeiras, e sim de conceitos totalmente falsos e basicamente irrelevantes. Porque os limites da minha linguagem, diria ele, significam os limites do mundo. A minha linguagem é proposição dos fatos do mundo. Por isso, os limites da minha linguagem são os limites do mundo, inevitavelmente. Então, quando Wittgenstein ele fala sobre os limites do conhecimento, ele demonstra que ele meio que está dentro da tradição kantiana, em vista de superar, né, aquele conceito metafísico. Porque vocês lembram, tem um vídeo aqui falando sobre Kant, principalmente da crítica da razão pura. Porque enquanto Kant ele define os limites da razão, e ali ele tenta pautar aquilo, depois faz um arranjo, né, na razão prática para tentar validar a moral e a ética. O Wittgenstein não está muito preocupado com isso aqui. Porque a semelhança de Kant quanto à razão, ele vai fazer isso definindo os limites não meramente da razão, mas da linguagem. Por isso que ele acaba sendo mais radical ainda. Tá? Ele tenta verificar quais são os limites da linguagem. E ele percebe, bom, os limites da linguagem são os fatos do mundo. E isso, por consequência, acaba acarretando também nos limites do próprio pensamento humano. Tá? Então, para ele, boa parte das discussões filosóficas continham, assim, sem pestanejar, sem duvidar, abuso de linguagem. Era isso que, para ele, a filosofia, em toda a sua história, representou. Não em todos os casos, mas na maioria dela. Ocorreu um abuso de linguagem daqueles que tentaram fazer filosofia e alcançar a sabedoria concernente ao mundo concreto. Bom, para Wittgenstein, toda a linguagem se constitui de preposições, a gente já falou isso aqui, certo? Toda a linguagem se constitui dessa forma. Aliás, ele até diz, né, a totalidade de proposições é linguagem. Agora, o mundo é a totalidade dos fatos, não das coisas. Aí faz uma diferenciação bem importante, né? Que o mundo não é meramente aqui tido como totalidade das coisas, mas ele é a totalidade dos fatos. Por isso que a linguagem ela retrata o mundo. Porque se o mundo é a totalidade dos fatos, a linguagem se propõe, mediante a proposição, ser o retrato dos fatos. Só que aí a gente precisa fazer uma diferenciação assim, importante aqui, que ele não está falando de retrato no sentido de imagens visuais, tá? Ele está falando no sentido lógico, porque ele era lógico, ele era discípulo de um grande lógico, que é o Bertrand Russell, que por sua vez foi também influenciado por outro grande lógico, que é o Frege, certo? Então, aqui é muito lógico e pouco filósofo, diria. Mas a concepção também não deixa de ser filosófica, embora seja uma crítica à própria história da filosofia. As imagens são lógicas, não são visuais. E a imagem lógica, ela, nessa perspectiva do primeiro Wittgenstein, embora o segundo venha a discordar depois, ela se enlaça com a realidade, certo? Como um padrão de medida. Isso aqui é uma concepção bem interessante, né? Uma proposição padrão de medida, uma imagem lógica que se enlaça com a própria realidade. Só que as imagens, elas podem, obviamente, ser verdadeiras ou falsas, e aí cabe a gente discernir isso mediante o processo analítico. Você vê que há uma diferenciação aqui com o último autor que eu tinha mencionado, que é o Bergson. Né? Porque o Bergson tem uma concepção não totalmente vinculada ao inteligível, ao dedutível, mas ele dá vazão à concepção da intuição como a apropriação do absoluto vide experiência. E aqui o Wittgenstein, ele, pelo menos o primeiro, ele não acredita que haja um hiato entre a representação e a coisa representada, que é o fato. Ele acredita que esse retrato é realmente fiel à coisa que representa. Tá? Bom, para Wittgenstein, a totalidade das proposições verdadeiras é a soma de todas as coisas, que são o caso, tá? A saber, as ciências naturais. Então, quando você percebe essa concepção, você tem aqui o seguinte. O mundo é a totalidade dos fatos, não das coisas. Por isso, a linguagem retrata o mundo. Aí, quando você vem aqui,
Ele vai dizer: a totalidade das proposições verdadeiras é a soma de todas as coisas que são o caso, a saber, as ciências naturais. Então, as ciências naturais, nesse sentido, representaria o caso. E assim posto, discussões sobre religião, metafísica, ética, dentre outras milhares de coisas, para Wittgenstein não tem sentido algum. Isso porque tais coisas estariam além dos limites do mundo e, portanto, dos limites da linguagem. O que ele está dizendo aqui exatamente é isso. Que o mundo traz os seus limites mediante a totalidade dos fatos. Esse é um tema fundamental para se compreender primeiro Wittgenstein, né? Porque as coisas estariam além, essas coisas, né, que fazem parte dos limites do próprio mundo, estão muito além dele, e a gente não pode conhecer, portanto, pela linguagem, já que a linguagem depende dos fatos do mundo. Os fatos aqui representando o caso. E coisas, cada uma do seu modo, que podem estar muito além do mundo. Certo? Porém, nós devemos considerar que Wittgenstein não considerou também, né, os problemas trazidos das questões tidas como fora da linguagem, sendo absurdas, né, principalmente a ética. Como é que ele vai dizer que a ética é absurda? Só que ele vai dizer que isso está muito além da linguagem. Tá? Mas não é sem importância. Só que, não sendo proposição, eles não trazem uma validade efetiva para a filosofia. Isso gera um grande problema, assim, porque gera implicações, né? Quer dizer, e aí, como é que se sustenta a ética, então? Pelo amor de Deus, me explica. Bom, o fato é que mesmo que não possamos falar dessas coisas, elas acabam por representar o que é, segundo Wittgenstein, místico. E o místico aqui para Wittgenstein significa aquilo que é inexprimível, tanto em contexto religioso, quanto em contexto metafísico, quanto em contexto ético. Enfim, você tem uma situação do inexprimível. Há uma comunicação ali, mas não é pela linguagem. Então há uma validação nessas coisas, mas elas estão além do mundo e dos fatos, que são típicos da ciência natural. Ironicamente, essa ideia brilhante do Wittgenstein, porque tem a sua lógica interna, né, tem um problema substancial. Não sei se você, se você não teve nenhum contato com o Wittgenstein, e está me ouvindo até agora, e se entendeu o que eu falei, será que você conseguiria perceber qual é o problema da filosofia de Wittgenstein? Se você quiser pensar sobre isso, é só dar pausa no vídeo aqui, porque eu já vou dar continuidade e vou dar a resposta. Tá? O problema são que as proposições do próprio Tratactus, que é a obra dele, não retratam o mundo. E não estão dentro dos limites que ele está propondo no próprio obra dele. Porque dado o critério que ele mesmo aplica, e tornando, né, por assim dizer, um critério válido para se lidar com os limites da linguagem, ele está extrapolando esse mesmo critério para validar a obra que critica aquilo que abusa dos limites da linguagem. Saca? Isso aí é uma coisa assim que é aquilo que o Olavo vai chamar de paralaxe cognitiva, talvez. Eu acho que entra aqui nesse contexto. Né? Porque ele, na verdade, está validando um conhecimento que ele está dizendo que é místico. Só que ele está exprimindo o conhecimento que ele diz que é inexprimível. Né? Porque, na verdade, se a gente for pensar, se o inexprimível ele consegue se comunicar de alguma maneira que não seja a linguagem, uma vez comunicado, aquilo pode se transformar em linguagem. Como não? Né? Agora, se é inexprimível, não pode se comunicar de maneira alguma, aí tudo bem. Aí, basicamente, não fede nem cheira. Né? Agora, se de alguma forma ele se comunica que não a linguagem, aquilo pode, ora bola, se tornar linguagem. Ou não. Ou eu estou errado. Bom, mas apesar disso, o Wittgenstein ele admite essa incoerência, tá, na própria obra dele. E se por um lado ele acreditava, né, porque ele diz, eu solucionei os problemas da filosofia com essa minha obra. Puta pretensão, caralho. Mas enfim. Por outro lado, ele diz lá no final da obra dele que as proposições do seu livro só servem como elucidação. Ele era um bom lógico, né, mano? Ele percebeu isso. Então ele falou, não, mas aí, né, embora eu tenha resolvido todos os problemas da filosofia, isso aqui só serve como uma elucidação. Mas é óbvio, né, gente, que isso é uma puta de uma contradição. Puta que pariu, né, Wittgenstein? Um cara tem que ser muito burro pra engolir isso aqui, né, velho? Mas, assim, não que você tenha que descartar toda a obra do Tractatus, né? A obra tá aí,
tem a sua validade. Isso aí a gente reconhece, tá? É fundamental a gente compreender, né, que tudo isso é particularmente uma grande influência do Bertrand Russell, que embora fosse um grande lógico, eu acho que ele comete erros assim que só, olha, eu tenho até um áudio preparado sobre Bertrand Russell que eu vou lançar aí depois para vocês ouvirem. Não é nenhuma crítica, é mais baseado no conceito, no pensamento dele mesmo a respeito de filosofia da ciência. Mas Bertrand Russell, ele tem umas concepções assim muito fora, né, daquilo que a gente pode chamar de uma lógica que respeite seus próprios limites, em reconhecer que há um hiato sim entre o processo analítico e o processo da empiria, da fenomênico, dos acontecimentos do mundo, necessitando, portanto, da dialética, que Sócrates já tinha falado lá atrás no Crátido. Bom, eu vou agora ler uma parte do livro do Reale, já pra gente finalizar aqui, que inclusive a bateria do meu gravador está acabando, né? Espero que não acabe antes de eu terminar. E o Reale agora vai trabalhar o conceito relativo aqui às investigações filosóficas, porque o Wittgenstein vai mudar de opinião, tá? E ele vai dizer o seguinte aqui na obra. As pesquisas filosóficas se iniciam com uma crítica, que ele chama pesquisa, as investigações filosóficas, é a mesma coisa, tá? Se iniciam com uma crítica acerrada ao esquema tradicional de interpretações que vê a linguagem como um conjunto de nomes que denominam ou designam objetos, nomes de coisas e de pessoas unidos pela aparelhagem lógico-sintática, constituída por termos como e, o, se, então, etc. E mais etc. Calma que você vai entender. É óbvio que, assim concebendo a linguagem, o compreender se reduz a dar explicações que se resumem em definições ostensivas, que postulam toda aquela série de atos e processos mentais que deveriam explicar a passagem da linguagem à realidade. Como se vê, a teoria da representação, o atomismo lógico e o mentalismo estão estreitamente conjugados aqui. Na realidade, porém, o jogo linguístico da denominação não é de modo nenhum primário. Com efeito, se eu digo indicando uma pessoa ou um objeto, este é Mário, ou isto é vermelho, haverá sempre, para quem me escuta, certa ambiguidade, já que não sabe o que propriamente da pessoa ou do objeto me referir. Dizendo cada palavra desta linguagem designa alguma coisa, não dizemos absolutamente nada. Escreve aí o Wittgenstein nas observações sobre os fundamentos da matemática. E ele diz: pensa-se que aprender a linguagem consiste em denominar objetos. Isto é, homens, formas, cores, dores, estados de espírito, números. A denominação é semelhante a pendurar em uma coisa um cartãozinho com nome. E pode-se dizer que isso é uma preparação para o uso da palavra. Mas para que nos prepara, afinal de contas? E aí continua o Reale. A teoria da representação sustenta que com nossa linguagem nós fazemos apenas uma coisa, denominamos. Mas o Wittgenstein, ele está persuadido agora, o novo Wittgenstein, né, de que, ao contrário, com nossas proposições, nós fazemos as coisas mais diversas, diferente do que ele dizia anteriormente. Basta pensar nas exclamações com suas tão diferentes funções. Quer dizer, quando você fala uma palavra sem exclamação e quando você fala uma palavra com exclamação, isso dá significado diferente. Água! Ou com interrogação, água? Você percebe a diferença? Ele dá uns exemplos de palavra aqui, muito característicos, né? Socorro pode ser um nome. Socorro pode ser uma... Já pela expressão você entende que você está precisando de ajuda. Enfim. E agora, ainda está disposto a chamar essas palavras de denominação de objetos? Diria o Wittgenstein. Porque elas não são denominações de objetos. Há uma conveniência, né, dado o jogo característico. Então, com a linguagem, nós fazemos as coisas mais variadas. Os jogos linguísticos são inumeráveis, tá? E são também inumeráveis os tipos diferentes de emprego de tudo o que nós chamamos de sinais, palavras, proposições. E essa multiplicidade ela não é algo fixo ou algo dado de uma vez por todas, mas novos tipos de linguagem, novos jogos linguísticos, como poderíamos dizer, surgem continuamente enquanto outros envelhecem e são esquecidos. Uma imagem aproximada disso poderia ser dada pelas mudanças da matemática, como ele observa nas suas obras.
Então a linguagem, ela é um conjunto de jogos de linguagem. Então tome nota disso. Segundo Wittgenstein, investigações filosóficas. Agora para ele, a linguagem é isso. É um conjunto de jogos de linguagem. Então você pensa em um círculo enorme. E nesse círculo você tem vários pequenos círculos, ou circunferências. E cada um representa um jogo diferente. Então a linguagem é justamente um conjunto de jogos de linguagem. E o significado de uma palavra é seu uso. E esse uso tem regras, que estão dentro de cada circunferência do grande círculo que representa a linguagem como um conjunto dos jogos. Por outro lado, seguir uma regra é análogo a obedecer uma ordem. Somos adestrados para obedecer a ordem. E aí entra o conceito de convenção. Para Wittgenstein, então, ele acaba caindo na perspectiva a qual eu tinha mencionado aqui, de Hermógenes. Há um estabelecimento, uma convenção em cada uma das linguagens, uma arbitrariedade. Por quê? Porque ele está dizendo que o uso tem regras, e seguir as regras é análogo a obedecer a uma ordem, e somos adestrados para obedecer a ordem. Ora bolas. Isso aqui é justamente convencionalismo. Tá? Pelo menos é o que eu estou entendendo aqui. Bom, seguir uma regra, fazer uma comunicação, dar uma ordem, ou jogar uma partida de xadrez, são hábitos, usos, instituições, e essas regras que aprendemos através do adestramento são públicas, no sentido em que existem processos, também processos psíquicos, característicos do compreender. O compreender não é processo psíquico. Aí é ele falando. Mas uma imagem nos mantinha prisioneiros. E ela fez com que o mundo de nossa mente se povoasse de espectros, isto é, de problemas filosóficos variados. Eles não são naturalmente problemas empíricos. E aí está a crítica dele, porque ele ainda mantém aquela concepção de limitar a linguagem. Quer dizer, de verificar qual é o limite da linguagem, tá? Para a filosofia. Então ele diz, eles não são naturalmente problemas empíricos, mas problemas que se resolvem penetrando na operação de nossa linguagem de forma a reconhecê-la, contra uma forte tendência a subentendê-la. Tá? Uma coisa é reconhecer, outra coisa é subentender. Os problemas não se resolvem mais produzindo novas experiências, mas sim ajustando aquilo que já nos é conhecido há tempo. A filosofia é batalha contra o encantamento de nosso intelecto por meio de nossa linguagem, porque a linguagem, extrapolando seus limites, encanta o intelecto. É uma crítica que não deixa de ter sua validade, né? É bem pontual. Os problemas filosóficos surgem quando falta a linguagem dentro dos parâmetros que ele está colocando entre os seus limites. Tá? E esses problemas se resolvem dissolvendo-os. Quando os filósofos usam uma palavra, por exemplo, saber, ser, objeto, eu, proposição, nome, intentam captar a essência da coisa. E devemos sempre perguntar, essa palavra é efetivamente usada assim na linguagem na qual tem sua pátria? Quer dizer, o contexto vai determinar se aquele termo é adequado para se utilizar naquele contexto. Tá? A convenção implica, de certo modo, numa espécie de conveniência de determinados lugares distintos. Cada lugar vai dar uma conveniência a determinado termo. Então ele vai dizer, nós utilizamos as palavras no seu emprego metafísico, só que na trilha de seu emprego cotidiano, do jogo em qual você está inserido. Isso porque a linguagem faz parte de nossa história natural, como o caminhar, o comer, o beber, o brincar. A história natural é a expressão da linguagem, ela está dentro disso. A linguagem opera sobre o fundo de necessidades humanas, na determinação de um ambiente humano. Minha bateria está acabando aqui, que merda, cara. Bom, na determinação de um ambiente humano e como o significado de uma palavra é seu uso na linguagem, a função da filosofia é puramente descritiva. Aí ele a sentencia de uma vez por todas. Filosofia serve simplesmente para descrever as coisas mediante os jogos de linguagem. Esquece aquela coisa de retrato. Né? Não tem retrato de... a proposição retrato do fato. Não.
Vamos aplicar aqui o conceito correto agora, para ele dizendo. O experiente Wittgenstein. Existe um monte de jogos de linguagem, e a filosofia serve para descrever essas coisas. Então, como na psicanálise a diagnose é a terapia, a filosofia ela trata uma questão como uma doença. Uma questão é uma doença, segundo ela. E aí, ele diz, não busqueis o significado, buscai o uso. Você não precisa buscar o significado dessas coisas no sentido naturalista de Crátilo. Você tem que buscar, quer dizer, não meramente o aspecto etimológico. E ele também não apela para Sócrates no sentido dialético. Para ele o que se precisa buscar é o uso. É a convenção. Certo? Dentro daquele contexto o qual se está inserido. Sócrates vai dizer, não, isso também é válido, não é errado você também ter essa preocupação. Mas ainda existe um outro elemento que é o dialético, que é fundamental e que aí o Wittgenstein parece que não trabalha com essa ideia. E ele acrescentava o seguinte, olha que interessante, que o próprio Wittgenstein fala. O que vos dou é a morfologia do uso de uma expressão. Demonstro que ela tem usos com os quais jamais havia sonhado. Em filosofia, as pessoas sentem-se forçadas a ver um conceito de determinado modo, pois o que faço é propor ou até inventar outros modos de considerá-lo. Sugiro possibilidades nas quais jamais havíeis pensado. Acho que meio que o Wittgenstein ainda continua com um pouquinho de pretensão, não sei. Vamos ver. Acreditáveis que só existisse uma possibilidade, ou no máximo duas, mas eu vos fiz pensar em outras possibilidades, infinitas quase. Além disso, eu mostrei que era absurdo esperar que o conceito se adequasse às possibilidades tão restritas assim. Desse modo, vos libertei de vossa cãibra mental. Agora podeis olhar em volta no campo do uso da expressão. Veja, não a expressão, mas no campo do uso da expressão. E descrever seus diversos tipos de uso. Em suma, a filosofia é a terapia das doenças da linguagem. Qual é o teu objetivo em filosofar? Indicar à mosca o caminho de saída de dentro da garrafa, diria Wittgenstein. Bom, ele foi bem fundo nisso, né? Aqui nas minhas anotações, eu separei algumas coisas para falar mais a respeito dessa questão dos jogos. Eu acho sumariamente importante. Então eu vou voltar a falar em algumas questões, talvez fique repetitivo. Mas eu não estou muito preocupado em editar esse áudio, tá? Eu espero que até se eu repetir fica mais fácil para você entender, então é melhor. Bom, inicialmente, dadas as minhas anotações agora, os filósofos analíticos, como o próprio Wittgenstein, inclusive o primeiro, querem tornar seguro o que já está dado, como que uma ciência da linguagem. Tá? E no Tratados, voltando lá no primeiro, Wittgenstein vai dizer que o limite do seu mundo é o limite da linguagem, lembram, né? Só que nas investigações, aqui nos jogos, ele tenta conter as extrapolações da linguagem. Inclusive, se a gente pensar em autores lá naquela época, você vê o Heidegger, por exemplo. Heidegger é um contraposto aos analíticos, né, à filosofia analítica. Porque o Heidegger vai dizer que o desvelamento ele está de fato na própria linguagem, principalmente no seu conceito poético, onde manifesta-se o ser e tal. Inclusive, estou devendo um vídeo sobre Heidegger. Me desculpem, gente, eu estou meio sem tempo aí, mas ainda vou fazer Heidegger. O próprio Aristóteles, né, ele reconhece essas duas instâncias. Por isso que eu sempre digo, né, Aristóteles foi superior a esses caras tudo aí. Ele conseguiu discernir esse tipo de coisas, porra, sem história da filosofia, cara. Quer dizer, ele teve a sua história até o momento de sua vida. Obviamente, não é só os filósofos analíticos que fazem analítica, claro. Todos eles têm rigor, consistência. Né? Aristóteles mesmo tinha, assim como os filósofos anteriores pré-socráticos. Só que na investigação filosófica, Wittgenstein ele vai valorar não o holismo, como se via lá no Hegel, e tampouco o atomismo isoladamente, como ele faz na sua primeira obra. Mas ele valora o contexto com seu rigor lógico. O contexto é tudo porque nós vivemos numa transitoriedade. Então, a transitoriedade exprime convenção. Mas poderia exprimir dialética também, né, o Wittgenstein? Não sei se ele trata disso. Não li todas as obras dele, mas enfim. Inclusive o Thomas Kuhn, é um outro autor que eu estou trabalhando em filosofia da ciência. Ele tem uma ideia muito parecida com Wittgenstein nesse sentido. Ele inclusive cita Wittgenstein, se eu não me engano, no capítulo 4 ou 5. Interessante, né?
que ele fala do aspecto do paradigma como a representação dos jogos da ciência. Inclusive ele chama alguns cientistas de esotéricos. Esotéricos não com X, com S mesmo. É bem interessante a obra do Thomas Kuhn também. Bom, as próprias palavras devem estar num contexto para conceber as nuances de seu real significado, certo? Sem contexto você não tem as nuances do seu significado. Inclusive o método histórico crítico trabalha muito com essa concepção de contexto. O gramatical também, né? E aí quando eu estou falando do método crítico, para a exegese, inclusive bíblica também, né? Eles valoram muito isso. E o significado é a regra que rege o mundo. Assim, portanto, a linguagem é a soma dos jogos. Só que os significados têm uma dependência, certo? De cada um desses jogos. Você pode, inclusive o professor lá dá um exemplo para nós de comparar um jogo de xadrez com um jogo de futebol. Cada um tem uma regra específica e a sua própria instância dentro do seu contexto para determinar o vencedor do jogo. E se você usa um termo do xadrez no futebol, que sentido ele vai ter? Quase nenhum. Então por isso que o Wittgenstein vai dizer, ó, não fica pensando muito não fica se encantando com os abusos da linguagem. Olhe, veja, observe. É isso que ele vai dizer. E aí tem, portanto, uma tendência pragmática. É até interessante notar, né, que foram nos países anglo-saxões onde de fato a filosofia analítica prosperou mesmo. Então esse elemento do pragmatismo tem uma dívida com essas ideias, sem dúvida nenhuma. E ele continua dizendo, né, a linguagem seria um conjunto de jogos imbricados em alguma atividade. Quer dizer, não existe linguagem privada. Acho que, aliás, esse é um aspecto muito importante que eu não disse ainda. Né? Não existe linguagem privada, tá? Toda linguagem tem caráter não subjetivo, mas intersubjetivo. Porque se faz parte de um jogo, isso não pode estar isolado a um indivíduo e a sua subjetividade. Isso é intersubjetivo, porque está vinculado ao jogo. Lembra daquela esfera dentro da grande esfera da linguagem? Que existem várias outras esferas, cada um representando um jogo? Pois bem, aquilo representa uma intersubjetividade grupal. Tá? Se é intersubjetividade, é grupal. Então, não tem como existir um significado só para uma pessoa. Aprende-se o jogo assistindo quem joga, certo? Porém, ainda existe um elemento cultural também, antropológico, por detrás dos jogos. Isso também é um fato. Mesmo que não falemos japonês, nós podemos identificar uma criança sendo corrigida por seu pai. Então, o Wittgenstein admite aqui que existe algo por trás dos jogos, que é um elemento mais profundo do que meramente o conceito do jogo, podemos até dizer como ideológico, que é o cultural, que é o antropológico. Essas coisas ainda são mais profundas e extrapolam, inclusive, transcendendo os próprios jogos. Por isso, quando alguém disser que a religião em si é um mero jogo, eu não sei a posição exatamente do Wittgenstein aqui, mas eu acho que está errado, porque ela faz parte de uma estrutura cultural que, ao meu ver, transcende muitos dos aspectos do jogo, embora também façam parte do jogo nesse raciocínio do próprio Wittgenstein. O que me faz, inclusive, perguntar, né? Será que a obra do Wittgenstein, Investigações Filosóficas, também não fazem parte de um jogo? Essa é uma questão que vai ser colocada, que eu vou tentar responder depois, tá? Bom, não é tarefa da filosofia descobrir, certo? Como eu disse, se encantar, né, com os abusos da linguagem. Mas a tarefa da filosofia é descrever, em termos técnicos e instrumentais. Ela não deduz, ela só expõe. Porque o que está oculto não interessa a ela, já que existem limites da linguagem e do próprio mundo. No entanto, ele não queria aprimorar sistemas de regras, mas que os problemas filosóficos deveriam desaparecer no sentido em que eles sejam uma extrapolação. Tá? Vamos para mais uma parte aqui. Falando um pouquinho sobre o conceito de dor e sensação, que também acho que é interessante. Ele diz o seguinte, usar a linguagem sem significação não significa usá-la incertamente ou indevidamente. Tá? Aprendemos o conceito de dor na própria linguagem. Ele até vai dizer aqui, em termos de subjetividade, né, que ninguém sabe o que se passa com o outro efetivamente. Por exemplo, a palavra vermelho designa algo que todos conhecem. E que apenas cada um conhece como tal.
Porque como é que eu vou saber se o que eu chamo de vermelho para o outro indivíduo não é o azul? Né? Não é uma coisa interessante de se pensar? Não tem como a gente definir claramente isso como tudo é vermelho e é vermelho como eu penso que é vermelho. Pode-se dizer que sente dor somente o que se comporta como homem. Mesmo que ele tenha uma representação numa animação, é um boneco, é uma chaleira, é um desenho animado, mas esse desenho animado ele sempre é antropomórfico, no sentido assim de ser similar ao homem. Né? Então tudo isso representa, na verdade, a idiosincrasia de cada ser. Não tem como, por exemplo, ele fala um conceito de compaixão, né? De eu conseguir compreender de fato a dor do outro. Inclusive tem um termo chamado qualia, né? Que se você pensa a filosofia da mente, tem mais ou menos esse... destaca, de certo modo, essa ideia de que não tem como você saber o que é a introspecção de um morcego ou o que é efetivamente a dor de um outro indivíduo. Isso aí é uma situação meramente subjetiva e que, portanto, está fora dos limites da linguagem, de certo modo. E aí fica aquela questão que eu tinha mencionado, né? O que garante que a filosofia do Wittgenstein também não se trate de um jogo? Ele poderia dizer, eu imagino, que ela não se trataria do jogo porque ela faz parte também de um elemento descritivo e não abstrato, como as outras se propõem a ser. Então, se ele está simplesmente descrevendo os jogos, a gente suporia dessa maneira. Porque o significado é a regra que rege o uso. Então, se existe ambiguidade e espaço para a interpretação, então ainda não há regra. É o mesmo conceito lá do paradigma do Thomas Kuhn. A regra, obviamente, não pode ser dada uma só vez, ou seguida por uma só pessoa. Então, intersubjetivismo e não relativismo absoluto, mas relativo a um grupo. Então ele não está falando meramente de um relativismo que desconsidere um conjunto. Ele está dizendo que o conjunto é uma definição. E tem até sua extensão no antropológico, no cultural, que transcende o jogo. Mas o jogo exprime regra e é arbitrário. E essa convenção, inclusive, organiza as coisas. E a própria obra dele é uma descrição de todos esses jogos. Mas ainda fica a questão, né, se a filosofia analítica não é um jogo, ou se ela está fora do jogo como transcendendo tudo e todos. É de se pensar, né? E tem mais alguma coisa para falar aqui? Olha só o que ele diz nessa parte. Somente pergunta significativamente pelo nome aquele que já sabe o que fazer com esse nome. Porque já está dentro do jogo. Dominar um significado exige a participação de uma atividade conjunta na qual regras de uso possam ser verificadas. E as sensações? Aí entra aquela coisa lá que eu mencionei, da dor, da cor vermelha. Como é possível nomeá-las se são subjetivas? O conhecimento da dor é precário se comparado, por exemplo, a uma regra de xadrez. A dor é uma experiência individual e implica numa margem de crença implicada. Ou seja, de quem está de fora, né? Que sentiu dor e acredita que aquela dor que o outro está sentindo é similar ao que ele sentiu na sua própria pele. Então, essa margem de crença implica em que isso está indo além daquilo que a filosofia pode trabalhar como meramente descritivo. As sensações para Wittgenstein não são objetos de conhecimento, portanto, pois o significado não pode ser algo que só uma pessoa detém. Por isso que, se a linguagem não pode ser dada, ou o significado não pode ser dado só para uma pessoa, então tudo que é subjetivo não pode ser dado como um elemento filosófico, e sim como apenas uma crença, certo? E não uma regra. E não pode estar dentro do jogo. E aí, por isso que ele fala, isso ficou bem claro agora, né? Quer dizer, as sensações são objetos de conhecimento, não são objetos de conhecimento, porque o significado não pode ser algo de uma só pessoa, ou que uma só pessoa detém. Assim, se ninguém reage a determinada conceituação e ela é exclusiva ao indivíduo, isso, obviamente, não é possível de conhecimento no âmbito de um jogo. Tá? Nos jogos da dor sempre implica um conhecer alguma margem de crença. O exemplo que eu tentei contestar isso lá em sala de aula foi o seguinte: se eu vejo um cara que está trabalhando e dá uma martelada no dedo, será que eu não sei o
que ele está realmente sentindo? Bom, vai cair no exemplo do vermelho. Ninguém sabe se o que eu penso como sendo vermelho é a mesma coisa do que você pensa. Talvez o vermelho para você seja azul para mim, ou vice-versa, enfim. Então, será que há a possibilidade de saber que a dor que o outro está sentindo é a mesma que eu sinto? Não tem como eu ter certeza disso. E há, portanto, aí uma margem de crença. Mas, em termos de senso comum, eu sei que o cara está sentindo quando ele martela o dedo é uma determinada dor. Isso não me impede de ter compaixão, assim como dores emocionais e tantas outras. Então, eu acredito que essa crença está tão fundamentada em termos de senso comum que ela acaba se tornando praticamente válida. Se eu não posso dizer 100%, diria 99%. Eu não colocaria isso como uma crença da mesma forma que é uma crença acreditar, por exemplo, no politeísmo, certo? Isso é totalmente diferente, porque há uma evidenciação da dor do indivíduo quando ele dá uma martelada no dedo, que eu obtenho uma certeza, do que a crença em politeísmos. Tá? Monoteísmo eu já nem falo nada, porque para mim monoteísmo tem uma prescrição filosófica muito grande, mas isso pode superar, a gente teria que superar um pouco essa compreensão do Wittgenstein para chegar a essa conclusão. Inclusive, Wittgenstein não era ateu, tá? Vocês podem até se surpreender por isso. E é justamente o que eu vou ler agora para finalizar o vídeo, que é a parte do Norman Geisler. Veja só que interessante isso aqui. O Ludwig Wittgenstein, ele foi o filho, eu vou até repetir algumas informações, não tem problema. O pai dele era judeu protestante, a mãe era católica. Olha só que interessante. O pai dele era judeu, mas era protestante. A mãe era católica. E o Wittgenstein ele foi batizado na Igreja Católica. Tanto que no final da vida ele se volta, né? Ele se aproxima muito da Igreja Católica. Né? Ele estudou engenharia em Berlim, em Manchester, na Inglaterra também. Estudou em Cambridge, como eu já falei, com Bertrand Russell. Ele escreveu o que se tornou uma obra influente na filosofia, que é o Tractatus, como eu já falei. Durante sua estadia num campo de prisioneiros durante a Primeira Guerra Mundial, Wittgenstein acreditava ter solucionado todos os problemas da filosofia. Com o Tractatus, era pura pretensão, né? É a pretensão que a gente consegue diagnosticar por crença. Não sabemos o que ele estava sentindo de fato, afinal de contas. No final da década de 1920, Wittgenstein encontrava-se frequentemente com o círculo do positivismo lógico de Viena. Lecionou em Cambridge em 1947, depois foi trabalhar como porteiro de hospital. Nossa, cara. Espero que essa informação esteja correta, mas enfim. Em 1948 entrou em uma reclusão e logo depois descobriu que tinha câncer, felizmente, né? Além do Tractatus, as obras de Wittgenstein incluíam notebooks, 1914 e 1916, cadernos de notas, né? Proto-Tractatus, de 1914 e 1918, preleções e conversas sobre estética, psicologia e crenças religiosas, livros azuis e marrons, observações sobre princípios da matemática, da certeza, de 1949, 1969, e investigações filosóficas, né, que eu estou mencionando aqui, parte 1 e parte 2, parte 1 45, parte 2 47 e 49. Wittgenstein também continuou a pesquisar como engenheiro. Ele inclusive patenteou várias invenções, né, incluindo um turbo-hélice, uma turbo-hélice, nossa, eu falei tudo errado, peraí, incluindo-se uma turbo-hélice para aviões. Ele era engenheiro de aeronaves, né, parece. 3 influências, dentre muitas, se destacam no seu pensamento filosófico, como eu já tinha falado. Kant, Schopenhauer, que eu não tinha mencionado, vou mencionar agora, e o Bertrand Russell. Ele também gostava bastante do Tolstói, do Fyodor Dostoiévski, que inclusive guiaram o estilo de vida dele, de Agostinho, de Soren Kierkegaard, que foram seus autores favoritos sobre religião, embora ele critique Agostinho, né, na perspectiva naturalista, a gente vai ver isso ainda. Inclusive quando se fala aqui que ele doou a sua fortuna, que eu achei bem interessante, que inusitado isso, né? O Wittgenstein ele doou toda a fortuna que ele herdou. E aí eu me lembrei da biografia do Tolstói, então acho que ele se inspirou no Tolstói para fazer isso. Né? Bom, o Wittgenstein ele teve 2 grandes períodos de trabalho, né? O primeiro período, como eu já falei, foi expresso pelo Tratados Lógico-Filosóficos. O próprio Wittgenstein disse que o propósito do livro era ético, bem ético, né? Para não validar a própria ética. No prefácio explicou que esperava estabelecer limites à expressão de pensamentos. Não pode haver limites ao pensamento, declarou ele.
Devemos ter liberdade para pensar o que não pode ser pensado. No entanto, estabelecer limites à linguagem é diferenciar ideias significantes de ideias absurdas. Os limites dados pela linguagem, enquanto representa a realidade do mundo, são válidos. E não é uma mera disposição a abandonar o pensamento ou limitar o pensamento, porque se o pensamento estiver dentro dos limites da literatura, que não tem a pretensão da ciência, podem ser válidos. Por isso que ele lia, né, por exemplo, Tolstói, Dostoiévski, Kierkegaard e Agostinho, outros 500, né, mas o próprio Kierkegaard tem uma concepção tanto fideísta que coaduna com a perspectiva do Wittgenstein. Agostinho, de certo modo, um pouco aproximado disso também, bem diferente de Tomás de Aquino, que já acreditava que era necessária uma razão para a fé, e não meramente a fé em si. Né? Bom, o que não podemos falar, devemos ignorar, diria ele. Isso refletia seu trabalho no livro. Meu trabalho consiste em duas partes, a parte apresentada aqui, mas tudo que não escrevi é exatamente essa segunda parte que é a importante. O projeto do Tratados é kantiano, como a gente já mencionou no começo. O método é de atomismo lógico do Edmund, não, sempre confundo esse desgraçado, do Bertrand Russell. E foi Wittgenstein que supôs que existia convergência entre linguagem e realidade. Ele acreditava nisso inicialmente. A linguagem reflete o mundo de fato, pelo menos para o primeiro, não para o segundo Wittgenstein. Essa convergência tem sérias implicações para a ética e a filosofia no seu pensamento. Somente proposições de ciência natural podem ser expressas em linguagem. Positivismo lógico deita e rola com isso aqui, né? Mas o Wittgenstein mesmo foi contra essa ideia depois. Nenhuma proposição transcendental sobre ética, estética ou Deus pode ser expressa. Blá, 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 blá. O segundo período do trabalho de Wittgenstein é expresso nas investigações filosóficas, onde ele apresenta uma refutação das afirmações de Agostinho sobre a teoria retratista de significado, certo? Que basicamente ele defendia o retrato do significado da preposição para com o fato também. Mas ele vai dizer aqui, ó. Ele considera a simplificação exagerada das ideias de que a função da linguagem é afirmar fatos, e que todas as palavras são nomes referindo-se a algo. E essa era uma concepção do Crátilo. E errôneo a ideia de Agostinho de que significado é ensinado, por exemplo, em definição. Definições com exemplos podem ser interpretadas de várias maneiras. Ele julgava absurda a afirmação de Agostinho de que o significado de um nome é o objeto que o nome denota. Eu também acho que é errado. Eu sou mais numa concepção socrática aí, né? Mas Agostinho é um autor tão complexo que eu não sei se ele defendia irrestritamente essa ideia. Enfim. Mas para Wittgenstein era assim. E ele também rejeitava as ideias de que significado é uma questão de produzir imagens mentais, de que a pessoa esclarece proposições ao analisá-las e de que palavras têm um sentido determinado. Ele rejeitava a linguagem unívoca e analógica. Por outro lado, Wittgenstein foi um forte defensor do que eu já mencionei também, que é o convencionalismo. A ideia central é que a linguagem religiosa não contém sentido. Ela pertence ao âmbito do inexprimível. Lembra que eu falei de místico? Pois é. Ela pertence à religiosa, à ética, enfim, ao âmbito do inexprimível. Porque há um abismo intransponível entre fato e valor. Isso é muito kantiano. Não sei se você lembra daquele vídeo que eu fiz sobre a Nancy Pearcey, entre o debate católicos versus protestantes. Eu mencionei a autora e ela trabalha muito essa ideia de fato e valor, considerando que não há esse hiato, como considera, por exemplo, Wittgenstein e vários outros pensadores. E eu sobre isso ainda estou pensando, não sei como definir realmente essa questão. Mas o Geisler vai ser contundente. Não há esse hiato entre fato e valor, como o Wittgenstein está dizendo. E ele até diz, como discutido no artigo sobre analogia, essa visão é de que todo debate sobre Deus é absurdo. Isso não significa, eu já até discordo completamente também, dizer que debate sobre Deus é absurdo não tem sentido. Isso não significa que a pessoa não possa sentir ou saber algo sobre Deus. Fica claro que, na obra dele, Notebooks, que há um sentimento de dependência, uma crença em Deus, porque os fatos do mundo não são o fim da questão. Mas o que Wittgenstein sabe não pode debater. Tais coisas estão fora dos limites da linguagem e, em última análise, do pensamento. É o que eu falei, né? O que ele sabe ele pode transformar em linguagem, porque se o inexprimível
se comunica de alguma maneira, aquilo pode ser transformado em linguagem. No entanto, ele fica no âmbito, diria Wittgenstein, da crença, e não do fato filosófico que tem a mera disposição de descrever as coisas. Tá? Elas podem ser demonstradas em vez de faladas. Né? Uma aparente contradição no Tractatus é que, apesar das proposições sobre linguagem serem empregadas, elas não são proposições da ciência natural. Pelo próprio raciocínio de Wittgenstein, elas devem ser um absurdo. Ele reconhece isso dizendo que só podem servir de elucidação. É, o que a gente já falou antes, né? Que é um puro contrassenso, né, mano? O cara, primeiro aqui ele fala que resolveu os problemas da filosofia, depois ele fala que, não, só serve para elucidação mesmo. Puta merda, hein, Wittgenstein? Caralho, mano. Em investigações filosóficas, Wittgenstein não fala diretamente sobre o discurso religioso, mas parece supor que oração e teologia sejam atividades linguísticas significativas. Orar, em particular, é mencionado como jogo de linguagem, segundo Geisler aqui. Como afirmar fatos é apenas uma de muitas atividades linguísticas. Não há obstáculos a priori contra a significância da linguagem religiosa. Como jogos de linguagem têm critérios intrínsecos de significado, e a linguagem religiosa é um jogo de linguagem, ela deve ser julgada pelos seus próprios padrões e não pelos padrões impostos a ela. Essa é uma forma de fideísmo. Ele cai no fideísmo aqui também, porque se você restringe a linguagem, no caso religiosa, apenas para o âmbito teológico e torna inadequado qualquer apropriação dessa linguagem em outros mecanismos de jogos de linguagem, você acaba fazendo uma dicotomia muito rígida entre fato e valor. E isso acaba gerando uma divisão do homem, como diria a Nancy Pearcey. Né? O homem fica dividido em dois. Isso é um problemaço. Né? Coisa que os reformadores tentaram quebrar, pelo menos de início, quando disseram que não há essa dualidade que se via tanto na patrística quanto na escolástica. Se vocês quiserem mais informação sobre isso, assistam meu vídeo lá sobre a Nancy Pearcey, católicos versus protestantes. Bom, Wittgenstein ele retrata a linguagem religiosa como possivelmente significativa, né? Mas é claro que ele continua sendo acognóstico. Veja que o termo aqui que o Geisler usa não é agnóstico. Tá? Agnóstico diz respeito àqueles que não sabem se Deus existe ou não. Tá? Agora, o acognóstico, eles dizem que não podemos falar cognitivamente sobre Deus. Podemos chamar isso de ateísmo semântico. Que é basicamente o que o Wittgenstein está fazendo aqui. Né? Há um inexprimível, isso se comunica de alguma maneira, mas é incognoscível. Certo? Eu não consigo expressar isso em palavras. E o Geisler vai falar isso, aporia. Quer dizer, como assim não consegue? Dá para expressar, talvez não perfeitamente. Mas isso pode ser comunicável em palavras, porque se é comunicável de alguma outra maneira, porque não pode se tornar palavras. Né? Aliás, a língua humana, ela surge do inexprimível, né? Porque inicialmente não havia linguagem e as pessoas tentavam se expressar de outras formas. Isso é que gerou a própria linguagem, certo? Quem tiver que criticar o que eu falei agora, critique aí que a gente discute. Tais crenças, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Ele rejeita qualquer conhecimento, né, porque é um acognóstico, então ele rejeita qualquer conhecimento cognitivo na linguagem religiosa, ou ética, enfim. Por exemplo, é legítimo proferir uma crença num julgamento final, mas ninguém poderia dizer se a crença é possivelmente verdadeira ou falsa. As crenças religiosas ajudam a orientar nossa vida, diria ele, mas não nos informam sobre a realidade. E Wittgenstein acredita que estamos presos, efetivamente, numa bolha linguística. Assim como David Hume acreditava que nós estamos presos numa imanência, né? Fazendo crer que não há possibilidade nenhuma para a metafísica. A linguagem religiosa é boa enquanto jogo de linguagem, diria Wittgenstein, mas não nos diz nada sobre Deus ou a realidade suprema. Bom, ao contrário dos positivistas lógicos, o Wittgenstein ele não nega totalmente a significância da linguagem religiosa, embora os positivistas começaram a bater muita punheta efetivamente para a obra Tractatus. No que se refere à posição do segundo Wittgenstein, ele diz, não, esqueçam isso. Porque ele nega totalmente a significância da linguagem religiosa.
como sendo algo inútil, né? Ela continua sendo uma forma legítima de linguagem e baseia-se numa experiência significante. É inexprimível, mas é importante. Além disso, Wittgenstein não acompanhava o Círculo de Viena na afirmação da verificabilidade empírica, que é um tema que a gente pode abordar posteriormente. Eles insistiam em que apenas tautologias vazias, que são verdadeiras por definição, né, argumentos circulares, ou conhecidas por meio dos sentidos, podem ter significado. Wittgenstein rejeitou essa forma de positivismo, percebendo que significado deve ser ouvido e não legislado. Eu ouço, eu não legislo. Portanto, ele não abraçou o ateísmo. Ele era um teísta fideísta, inclusive, está dizendo aqui. Ele leu o Novo Testamento, ele leu Soren Kierkegaard, ele reconhecia a validade da oração e da crença nas últimas coisas. Ele até reconheceu que a linguagem religiosa tem valor, diferente do primeiro Wittgenstein. Apesar de não representar sua posição, ele auxiliava a vida religiosa de forma prática. Era uma expressão... Quer dizer, Wittgenstein como pessoa parecia ser alguém muito dado, né, à prática de caridade, embora ele acreditasse que não há como você ter uma compaixão adequada, a não ser por motivo de crença e não por motivo de filosofia descritiva. Wittgenstein foi arqui-inimigo da visão platônica, de que há uma correspondência unívoca entre nossas ideias e as de Deus. E essa visão agostiniana ele rejeitou completamente. Não há correspondência entre o nosso pensamento e o pensamento de Deus. Essa é uma questão realmente difícil e complexa. Nem vou dar minha opinião aqui. Porém, sua visão está aberta para sérias críticas. Todas as formas de fideísmo são insustentáveis, vai dizer Geisler. Muita gente vai discordar, tá? Aqui, meu velho, olha, principalmente para quem é fã de Kierkegaard. Mas, enfim, tomar suas obras como justificação racional da fé fideísta não racional é contraditório. Se ele não dá justificação racional para suas crenças, elas simplesmente são proposições infundadas que nenhuma pessoa razoável deve aceitar. O Geisler, vocês sabem, ele é protestante, mas ele acredita muito na concepção tomista nesse aspecto, que dá razão para a fé. Há uma racionalidade que justifica a nossa fé. Tá? Ele também segue Kant, aí ele está falando do Wittgenstein. Wittgenstein segue Kant numa falsa dicotomia de fato-valor. Eles viam cada um deles em esferas totalmente separadas, mas esse não é o caso. Seres humanos combinam ambos. Não se pode atacar a facticidade humana, né, que é a presença física do corpo, sem atacar o valor da vida e personalidade. Então não se pode esperar, ou melhor dizendo, né, não se pode separar estupro ou genocídio do valor do objeto que está no centro dessas ações. Da mesma forma, na teologia, o fato da morte de Cristo não pode ser separada do valor redentivo que se tem em termos teológicos. E aí, que abrange mais do que o termo teológico. E o Wittgenstein acreditava que estamos presos nessa linguagem, né, que não nos diz nada sobre a esfera de valor além da linguagem em si. E isso é contraditório. Qualquer tentativa de proibir afirmações sobre a esfera mística, além da linguagem, transgride essa proibição. E aqui ele está falando da contradição do próprio Wittgenstein, né? Vou até repetir isso aqui. Ó. Qualquer tentativa de proibir afirmações sobre a esfera mística, além da linguagem, já está transgredindo essa mesma proibição. E aí, mais uma vez, Wittgenstein é vítima da sua própria contradição da paralaxe cognitiva. Como o agnosticismo de Kant, a pessoa não pode saber que ela não pode saber. Se é agnóstico, como ela sabe que não pode saber? Não é? Interessante essa postura aqui do Geisler, cara. E não pode dizer que não pode dizer. Ao afirmar que o místico não pode ser proferido, a pessoa profere algo sobre ele. E se profere algo sobre ele, já está proferindo algo sobre o místico que não pode ser proferido. Interessante, né? Entre os legados de Wittgenstein, nenhum é mais letal que a visão convencionalista que significa, de significado. Não é possível que todo significado seja relativo. Se fosse, a afirmação todo significado é relativo não faria sentido. Como em outras tentativas de negar significado objetivo, Wittgenstein teve de usar o significado objetivo para suas afirmações. Inclusive, quando eu fiz o vídeo sobre relativo e absoluto, eu deixei bem claro a necessidade de uma instância que valore um conjunto de fatos que implica numa, digamos assim,
constatação das relações. Então o que justifica o relativo é justamente o absoluto. Se você tira o absoluto e diz tudo é relativo, você está ocultando o fato de que aquelas coisas que você está dizendo é absoluto, simplesmente para validar a sua proposição falsa. Quando na verdade, o conceito correto é dizer que tudo que é relativo depende de um absoluto. Se vocês quiserem mais informação, tem outro vídeo também falando sobre isso. Finalizo por aqui, gente. Para quem gosta de Wittgenstein, tem muita coisa boa nele, né? Não é tudo descartável, mas existem algumas contradições que eu tentei pontuar aqui. Grande abraço. Tchau.